Bom, eu sei que você deve saber que Agente Secreto não levou o Oscar, né, de melhor filme e tampouco eu assisti o filme, né, mas muita gente aconselha, fala que o filme realmente é muito bom e eu tô aqui com o canal da Deb Escreve, que é uma escritora que fala muito bem sobre os filmes, fala muito bem sobre as histórias, os enredos, os roteiros, e ela vai falar um pouco pra gente sobre o Agente Secreto, o que ela achou no vídeo intitulado Agente Secreto não é isso tudo. Vamos ver. O filme tem esse nome, Agente Secreto, mas a história não tem a ver com espionagem. Eu esperava algo na veia de Tinker Tailor Soldier Spy, um filme excelente, aliás, mas não foi o que eu recebi. O que não é um problema em si. Você não verá o Wagner Moura em cenas típicas desse gênero, já que a intenção do título se divide em três. Primeiro, chamar sua atenção. É um título excelente. Segundo, prestar uma homenagem ao cinema. Durante todo o filme, a cultura cinéfila é explorada. Achei muito legal, além de uma sacada do diretor do tipo que o Oscar adora. Tem Missão de Tubarão, do Spielberg, A Profecia, King Kong, títulos famosos da época que se tornaram clássicos. Se não me falha a memória, tem até um momento em que as palavras agente secreto ou Secret Agent aparece numa tela de cinema ou TV. Se não me falha a memória. Pra mim, a referência mais bacana é do filme Tubarão, porque Legal que a Deb, ela fala sobre o filme, ela, claro, tem seu viés político e tal, essa coisa, mas não deixa isso deturpar a análise dela de maneira crua e muito honesta sobre como foi feito o filme, os seus prós, os seus contras. Eu acho que é assim que toda análise tem que ser em cima de qualquer tipo de obra cinematográfica, né? Existem pessoas que deixam esse lado político aflorar mais, especialmente porque o Wagner Moura provoca muito isso por conta de, enfim, você sabe o posicionamento político dele, então as pessoas acabam ultrapassando um pouco o ponto em relação a isso. Mas vamos continuar vendo a análise dela porque estou interessado. o diretor faz um diálogo entre o Tubarão do filme do Spielberg e o de Recife, que é onde o filme dele se passa. Aliás, fica a dica aí para produção de cinema nacional. Tubarão na praia de Boa Viagem. Mas calma que o tópico das produções nacionais ainda vem por aí. O terceiro motivo para o título é a ideia central do filme. Tratar a vida de um refugiado da época da ditadura militar como se fosse a de um agente secreto, cercada de medo, tensão, sacrifício. E com isso já dá para encaixar aqui o assunto do enredo do filme. Marcelo, que na verdade se chama Armando, é um fugitivo no ano de 1977. Ele vai para Recife, para casa da dona Sebastiana, que é uma espécie de lar para refugiados. E quase toda a história do filme se passa ali em Recife, o que deu muito espaço para o Kleber Mendonça explorar o contexto cultural e histórico do local. A cidade, muito viva, é o plano de fundo do filme inteiro. Mas há um pequeno detalhe. Por mais que Marcelo, de nome real Armando, tenha as suas inclinações políticas, ele não é um perseguido do regime militar propriamente dito. É bem diferente do Rubens Paiva, retratado em Ainda Estou Aqui. Em O Agente Secreto, Marcelo apenas irritou a pessoa errada, que fez um mal terrível à sua família e o jura de morte. Há 2 assassinos contratados para matá-lo e um deles é militar. Daí já entra uma... Pô, isso aí que eu não sabia, eu achei que era bem relacionado o protagonista, né? E, cara, hoje em dia, muito difícil você ter uma obra brasileira que tenha me encantado tanto quanto Tropa de Elite, Cidade dos Homens, né? Não existem obras no cinema nacional que me cativaram tanto quanto esses filmes, tá? A gente tem outros exemplos de filmes muito bons, cara. Você pode ser até preconceituoso, e eu sou até um pouquinho preconceituoso com o cinema nacional, mas tem muitas coisas muito boas, tipo O Auto da Compadecida é um exemplo, e tipo, é um filme de uma vertente completamente diferente, é de humor, né? E é um filme muito bom. Então, assim, se você analisar bem, né? E se você tiver um bom garimpo, o cinema nacional tem muitos filmes legais, cara, muitos filmes legais. Ainda não bate o cinema internacional, acredito eu, pelo menos é uma opinião particular minha, mas tem muita coisa boa, cara, muita coisa bem feita, muita coisa muito legal. das críticas do filme em relação a essa instituição. E também adianto que não há
um personagem policial que se redima. São basicamente todos iguais. Também há o tema da identidade e da identidade secreta. Além do Marcelo forjar a sua, ele vai trabalhar num lugar onde se fazem documentos. E para completar, ele tá atrás da identidade da própria mãe. Seria esse documento a única coisa material que ele teria dela. Então aqui há um diálogo entre o literal e o temático, criando o símbolo. Bem legal. A direção de arte, muito boa. Se você curtiu a fidelidade nas peças de set, locações, figurino, paleta de cores, objetos da época, referências, quantidade de carros e réplicas muito fiéis, lá em Ainda Estou Aqui, vai se amarrar no Agente Secreto. O filme traz muita imersão no seu apelo visual. Eu nem sou daquela época, mas reconheci vários elementos de cultura brasileira, da nossa história. Além das cores, a lente da câmera também traz uma sensação de produção mais antiga, que novamente dialoga com o mundo do cinema nacional e internacional. Aquele tipo de coisa que premiações, especialmente o Oscar, tanto gosta. Cara, eu acho também muito... Eu acho, apesar de ter essa opinião em relação ao cinema nacional, eu não sou o tipo do cara que é meio vira-lata, sabe? Que você fica com essa coisa de que tudo que o Brasil faz é um lixo, tudo que o Brasil faz é uma porcaria. E, cara, não é bem assim, mano. Por mais que, infelizmente, o Wagner Moura manche, e na minha visão, mancha, envolvendo sempre... suas obras com comentários políticos e coisas... Porque, cara, a cena, o cenário político, ele é tão sujo, tão sombrio, que um cara misturar Lé com Cré só reduz a imaculação da carreira dele. Porque, cara, ele é um excelente ator, ele é muito bom atuando. Atuando não só na própria língua, mas atuando... na língua estrangeira também, seja ela no espanhol, seja ela no inglês. Então, assim, contracenou com diversos atores muito renomados do cenário internacional, mas, infelizmente, ele sempre aproveita para falar sobre política. Cara, não é porque ele é de esquerda, ou porque é de direita, ou é de centro, é porque ele comenta esse tipo de assunto e que não faz o menor sentido pro contexto que ele vive, que é o contexto da arte, cara, o contexto da cultura, dos cinemas, do teatro, das telas. Eu acho que ele perde tempo com isso e poderia receber bem menos hate e atrair bem menos atenção negativa em cima das obras que ele faz. Infelizmente, atrai muita atenção negativa. Particularmente, eu gostei dessa decisão criativa e técnica. Não a compreendo como um especialista de câmeras e direção, óbvio que não, mas como espectadora, me ajudou a mergulhar na história e trouxe um charme a mais. Um temperinho cinéfilo que pode conquistar o público estrangeiro. Mas eu já te aviso, o visual é amplamente utilizado para tecer críticas políticas no filme. Cenários, objetos, até mesmo a forma como fotos são dispostas num mural. A crítica tá por toda parte, das mais sutis às mais descaradas. E com isso, eu posso sentir coisas nas minhas sensibilidades políticas? Claro que sim. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço a inteligência de quem pensou nisso. Eu teria feito o mesmo. E aliás, aprendi uma coisinha ou outra que pode surgir nas minhas obras futuras. Então, dessa forma indireta, eu agradeço o Kleber Mendonça Filho por melhorar o universo de Inferno LTDA. A trilha sonora, boa e marcante em vários momentos. O problema é que eu já havia assistido o trailer algumas vezes. Então, quando finalmente tocou aquela musiquinha específica no filme, eu já estava vacinada. Então, nesse caso, a culpa não é do filme, mas da internet. A culpa é do André Alba, que ficou zoando a musiquinha do filme e agora eu só consigo associá-la a ele. Por fim, as atuações. Não tem atuação fraca nesse filme. Destaque para Tânia Maria como Dona Sebastiana, que abriga a galera de refugiados na sua casa. Todo mundo a elogiou e com bons motivos. Ela tá uma autêntica vovó, com o vocabulário que utiliza e até as escolhas para dar pausa nas falas. E o jeito que ela dá as pausas. Ela me lembrou de todas as tias do Coque que eu já conheci na vida. O Gabriel Leone, que fez um dos assassinos, perfeitamente creepy. Ele trouxe aquele psicopata introvertido. De certa forma, ele me lembrou o Todd de Breaking Bad. De certa forma, foi um personagem legal e que poderia até ter sido melhor explorado. E finalmente, Wagner Moura. Não fosse ele quem é em sua persona
pública. Eu o chamaria de tesouro nacional sem qualquer ironia. Ele estava muito bem no filme, a ponto de, em alguns momentos, eu esquecer que era Wagner Moura, com toda a carga midiática e política que ele sempre traz. Sutileza, melancolia, tensão, afeto, principalmente nas cenas com o filho e o sogro. O drama familiar é uma das melhores partes do filme e inova. É aquilo que eu falo, cara. O cara conseguiu criar uma mancha na carreira a troco de defender sempre um cenário político. E eu entendo que muitas vezes ele quer usar a própria imagem para levantar a bandeira dos seus ideais, e isso é extremamente arriscado, porque quando estamos falando de um cenário político nacional que é extremamente polarizado, onde as pessoas estão cada vez mais revoltadas, cara, você demonstra um lado, você vai ter que aguentar a pancada do outro e vice-versa, entendeu? Então, é muito difícil, cara, muito difícil. E, infelizmente, as atuações brilhantes dele ficam ofuscadas por conta dessas coisas, cara. É bem triste mesmo. Poderia ter sido melhor explorado. Percebe o padrão do que eu tô falando até aqui? E outra coisa que preciso admitir, a despeito, ou talvez em virtude do meu posicionamento que vocês já conhecem, o Wagner é magnético. Tem muito ator aí que é bom, técnico, capaz de sumir no personagem, te impressionar. Mas tem ator que faz isso e ainda por cima te prende. Na tela, o homem tem carisma. É o que eu honestamente penso. E eu não posso simplesmente negar esse fato. Se ele não tivesse essa qualidade intangível do carisma, será que teria feito tanto sucesso lá como Capitão Nascimento? É uma evidênciazinha do que eu tô falando, que é muito subjetivo. Mas tem as suas evidências. E após falar tantas virtudes acerca de Wagner, Kleber, todos os envolvidos na produção, o conjunto da obra é excelente? Pra mim, tá na média. Por todas as qualidades que citei, serei rápida nos defeitos. São pontuais, mas são cruciais para a qualidade do filme como um todo. Número 1, ritmo. Primeiro ato, legal. Último ato, bem bacana até certo ponto. Segundo ato, tudo acontece em todo lugar ao mesmo tempo. E por isso o filme virou uma bagunça. É fato que mídia visual tem muita informação, sim. Mas um diretor habilidoso injeta essa informação de forma constante e orgânica na tela. Ele aproveita espaço em tudo. No set, nos diálogos, no tempo de tela. E acontece que o Kleber Mendonça Filho contou tantas histórias aqui que esse filme poderia facilmente virar uma série limitada de 5 episódios no Globoplay. Ou Netflix, ou HBO, seja lá como for. Muito personagem, muita subtrama, muitas pequenas coisas que podem até compor o universo, porém roubam o enredo e o personagem principal de mais desenvolvimento. Não estou dizendo com isso que tramas secundárias são um pecado absoluto. Claro que não. Mas é necessário ter esse critério num livro, quanto mais num filme, que é consumido em menos tempo pelo público. Isso é complicado, porque filme muito bagunçado, cheio de muitas histórias, aquilo que há de muito e pouco detalhado se transforma em paisagem. É normal, porque você não consegue prestar atenção e nem focar em determinados núcleos do filme, né? Você acaba vivendo aquela mistureba e tudo vira nada, porque você não conseguiu focar em nenhuma história, por elas serem diversas, inúmeras e mal contadas, né? Porque acaba tendo pouco tempo de tela para cada uma história, né? Para cada história. Resultado? O Agente Secreto é longo. 160 minutos se arrastam. Nossa, e você muito. sente. Poderia ter uma subtrama ou duas, mas tantas quanto teve, não funcionou. O Kleber Mendonça não apenas apresenta os desvios secundários, terciários, quaternários, mas se demora neles. Você percebe que ele ama o próprio filme até demais, porque parece que ele não queria terminar nunca. E aí vou para aquilo que considero o pior defeito. Complicado. Spoiler total 2 horas e do 40. filme. Não querendo ouvir, pula pra essa parte aqui. Opa, para, calma. Spoiler não, porque apesar de tudo eu quero ver o filme, deixa eu ver. Aquilo que se demora neles. Deixa eu ver qual foi o tempo aqui do spoiler. Ouvir, pula. 12h27, vou pular, vamos pular porque eu não quero spoiler. E acho que você também não quer. Compreender por que curti mais Ainda Estou Aqui do que Agente Secreto. E acho que tem a resposta. O ritmo de Ainda Estou Aqui, muito melhor, mais focado e como resultado um filme menor, mais enxuto, menos cansativo. Além disso, a conexão emocional. O drama do filme nasce e cria
corpo não perde força pelos caminhos que a história escolhe andar. O drama não é interrompido, sacou? E até hoje, aquela cena da Fernanda Torres no shopping, com as famílias ao redor, tomando sorvete, mano, aquela ali mexe comigo. A lacuna do esposo é o que mexe. Eu me emocionei de verdade no cinema na época. E quer saber a maior loucura? Tem muito mais regime militar em Ainda Estou Aqui do que em O Agente Secreto. E aquele ainda é o melhor filme. E quanto mais penso no assunto, mais acredito que o Kleber Mendonça Filho incluiu a subtrama com a pesquisadora, passado e presente, só para fazer a menção ao eco do regime militar. Este apresentado mais como cenário do que trama principal do filme. Ele teve toda a intenção de trazer cenas daquela pessoa pesquisando, levantando questões, criticando. Ele queria transmitir o efeito que aquele período histórico causa nas pessoas até hoje, porque é nisso que ele acredita. E pra mim, não funciona. Porque é um tanto desconexo da história do personagem principal, que só queria se livrar de pessoas terríveis, pegar seu filho e viver em paz. Perceba que tal trama poderia acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eles escolhem esse específico. Aliás, não é baseado em fatos e pessoas reais. Sendo assim, eles forçaram um pouquinho isso aí no filme. E forçaram para caramba no marketing e campanha de circuito de premiações. O que me leva ao assunto mais espinhoso desse vídeo. Agora o cinema brasileiro só faz filme da época da ditadura? De modo... Olha só. Cara, quando você... É aquilo que eu costumo dizer, cara. Você conhece o rei de Midas? A história do rei de Midas? Que era o rei que tudo que ele tocava virava ouro, né? Eu costumo dizer que a política é o toque de merdas. Tudo que ela toca vira uma bosta. Tudo que ela toca, que ela permeia, que ela se envolve, vira uma porcaria. O cenário político, ele é um cenário cheio de canalhas e pessoas que não pensam no próximo. Que pensam na mãe que está criando 5 filhos, ganhando um salário mínimo, limpando casas de várias pessoas. Não pensa nas crianças que precisam estudar e que, de repente, deveriam ter um futuro melhor, com muito mais acesso à informação do que essas escolas horríveis que elas estudam e o sistema público precário que a gente tem no país. Tudo que a política toca, ela transforma em um circo, em carnaval, em guerra, justamente para ganhos políticos deles mesmos. Simples assim. E o cenário do cinema não seria diferente. Infelizmente, cara, misturar lé com cré nunca deu certo. Nunca. geral, é claro que não. O trailer do filme que eu assisti do Agente Secreto era de um filme nacional, sobre um roubo de banco com Fernanda Montenegro. Acho que era o Osmar Bastos ali também, tipo um casal assim, bem poderoso. E tinha a Bruna Marquezine e outro menino lá que eu esqueci o nome desse ator. Acho que é o Vladimir Brista. Mano, era um filme diferente, um gênero interessante, mistura de thriller com ação, com comédia. Porém, com a ênfase que dão nessas produções como O Agente Secreto, como Ainda Estou Aqui, é a impressão que passa. Para não ficar só na impressão, faz aí uma pesquisa muito breve no seu ChatGPT ou Google. Pergunte quantos filmes, séries, produções audiovisuais foram feitos sobre o período da ditadura até hoje. Olha, só o começo da pesquisa vai te dar pelo menos 20. Aí depois eu assisti o vídeo do Jurandir Gouveia e fiquei de boca aberta, porque ele levanta uma pesquisa acadêmica onde aparecem mais de 100. Concluo que não é apenas uma impressão e que de uns tempos pra cá a predileção por esse contexto histórico e gênero é ainda maior. E agora é a parte em que eu te digo que não há necessidade de fazer pesquisa, apenas a simples pergunta: quantos anos o Brasil tem de história? Só da chegada dos portugueses até aqui, quase 526. Eu me lembro bem que na comemoração dos 500 anos eu fiz vários trabalhinhos de escola, maquete, mapinhas coloridos, e daí surge minha honesta indagação. Num país de mais de 500 anos de história, daremos ênfase e mais ênfase a um período de 21? Não bate essa conta. E existem filmes e séries de outras épocas. A própria Globo fazia um monte de novela de época, sim, em vários períodos históricos. Mas meu argumento aqui é na ênfase da atualidade, no volume de produções e na importância que dão às mesmas. Por algum motivo, os caras só falam disso. Ninguém aqui tá negando o período do regime militar, dizendo que foi tranquilo, que nada de errado aconteceu nesse momento da nossa história. É claro que não. Apenas não somos tontos. Observamos o clima político da nossa nação, a narrativa predominante de um lado
lado do discurso, a saber, o da esquerda, que é de fato a visão predominante da política que nos governa e da mídia tradicional que nos informa. Observamos tudo isso e pensamos: mais um filme que se passa na época do regime militar, porque vocês só se interessam em contar essa história. Provavelmente porque a história contemporânea não é atraente o bastante. Eu ainda acho que além dos desejos obscuros, né, de pessoas que estão envolvidas no cenário político, há muita barganha financeira também, muita coisa por baixo dos panos que nós desconhecemos e jamais vamos saber. Cara, essa ânsia por bater nessa tecla desse período, de fazer uma determinada quantidade de obras que enchem o saco desse período, porque todos sabemos que esse período foi ruim, que foi um período ruim, que teve suas coisas ruins, que teve muitos crimes, muitas paradas. Essa ânsia por bater nisso é sempre colocar no imaginário coletivo do povo que, olha, essa época, tá vendo essa época aqui? Faça uma analogia com esse grupo aqui. Olha essa época, faça analogia com esse grupo aqui. Então estão sempre tentando conectar as coisas para ganhos políticos, para que os políticos continuem sendo o que eles costumam ser. A gente não tem renovação no cenário, a gente não tem renovação na política, porque o povo simplesmente é vendado a enxergar em todos os cantos aquilo que já é enxergado já há anos. O povo não se interessa por procurar um político novo, por procurar uma ideia nova, ou conhecer um político novo. E todo mundo que vai para debate, que é político novo, etc., que aparece nesses debates, são pessoas... digo os novos, tá? As pessoas novas que aparecem nesses debates são pessoas que são ignoradas sumariamente. São chacotas, como Padre Kelmon, Cabo Daciolo. Aí tem o Levi Fidelix, sabe? Você tem pessoas que são caricatas, de galhofa. Então o povo não tem uma perspectiva de abrir o olho e, de repente, observar uma nova visão, procurar uma nova cabeça, um novo plano político. Não, eles ficam envolvidos, né, nesse universo de esquerda, direita, e essa galera aqui, essa aqui, acabou, não tem mais nada mais existe. E a gente vai continuar à mercê. Não que eu confie numa nova vertente, né? Eu não confio em ninguém, assim. Eu odeio todos irmãomente. Mas é triste, cara. Você vê que tudo gira em torno disso, tudo, até o cinema. Filmes contam histórias, filmes promovem cultura, cultura forma pensamento coletivo leva a decisões populares. Coincidentemente, é ano de pleito. Há uma triste ironia em estarmos numa época em que o brasileiro parece um pouco mais interessado por cultura e cinema do que o normal. Acho que é por causa da internet, do amplo acesso às produções, aos críticos especializados ou não, e ao mesmo tempo sujeitos a essa forma tão homogênea de fazer cinema e entretenimento. Cadê nossos filmes sobre Tiradentes, Chagas, Revolução Farroupilha, Revolta da Vacina, Princesa Isabel, Dom Pedro II? Isso porque tô indo apenas na parte histórica, essa mais tradicional. De curiosidade, eu fiz uma pequena pesquisa acerca da produção de cinema sobre autores nacionais. Não temos muitos. Filmes sobre Machado, Lispector, Graciliano e suas respectivas obras vêm todos da década de 60, 70, 80, no máximo. Agora, imagina fazerem um filme sobre a conquista da Copa de 94, com toda a produção, pompa, elegância e marketing que um filme desses merece. Imagina um Absolute Cinema dirigido por um Walter Salles da vida, misturando passado, presente, homenageando nossa história no esporte, quem sabe até relembrando o povo brasileiro de que onde ia fomos os melhores do mundo. Também imagino que uma das consequências de tal produção seria deixar a população ainda mais revoltada do que já está. Mas enfim, como o cinema nacional florescerá confinado a um período histórico, político, cultural? Se a vida imita a arte, eu fico tentada a pensar que as pessoas que fazem esses filmes desejam que fiquemos confinados a um período histórico, político e cultural. Bem aqui, ó. Sim, podemos e devemos fazer filmes sobre o regime militar. Afinal, faz parte da nossa história. Mas por enquanto, temos bastante, né, no estoque. Que tal voltar
transportar a lente da câmera para o resto do Brasil, passado, presente e futuro. Novas tramas, personalidades, gêneros explorados? Quem sabe? Minha conclusão segue. Não torço contra agente secreto no Oscar, mas também não torço fervorosamente para que ganhe. E aí eu vou interromper aqui a Deb para citar, além de finalizar esse vídeo, citar uma coisa que eu achei muito estranha, né? E, assim, me soa estranho, cada um faz o que quiser, né? Mas tinha pessoas torcendo para a perda do Oscar, sabe? Torcendo para que o cara não conseguisse ganhar um Oscar, o Wagner Moura, o filme lá, enfim, e não conseguisse. E é o que eu acho também muito triste, porque você vê que o nosso cenário nacional, quando desponta em alguma coisa, cara, o ideal seria o povo estar torcendo pra gente ganhar, sabe? Eu digo isso tanto no esporte, quanto no cinema, quanto na música, quanto em qualquer cenário, cara. A gente tem que ser brasileiro acima de tudo, né? Mas eu entendo por que isso gerou tanta revolta, porque infelizmente foi aquilo que eu falei. É uma atração de foco completamente desviada e infeliz, porque atrair o cenário do cinema para política, para coisas de cunho político, realmente é uma coisa muito triste. O Wagner Moura poderia ter uma opinião política formada e ser um porta-voz realmente da esquerda, da forma que ele quisesse, mas que não misturasse isso com o seu trabalho, né? Eu acho que essa simbiose entre a ideologia que ele tem e o trabalho é o que transforma essas coisas sabe, deturpam o que é o verdadeiro propósito da arte, sabe? Que é encantar, que é entreter, que é trazer alegria, trazer coisas boas para as pessoas que estão assistindo, às vezes trazer coisas ruins também, mas no sentido de arte, né? É igual, sei lá, um filme de terror não quer te trazer coisas boas, né? Ele quer te assustar, te trazer pânico, terror, né? Que é aquele sentimento que a pessoa que vai ver um filme de terror busca. E a mesma coisa, o cenário nacional, ele poderia querer trazer coisas, sentimentos, mas não associações com ideologias e acabar estragando o entretenimento e a diversão de muita gente. Deb, seus vídeos são muito bons. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dela, vocês sabem do vídeo, eu sempre deixo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quero ler teu comentário aqui também. Deixa aí pra gente debater. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.